Glória a Jesus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sinto muito alegre estar mais uma vez esta casa, que é chamada casa de oração, para louvar e engrandecer aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e de toda a adoração. E não há outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Sandro. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe cada obreiro, a pastora, sei que está viajando. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 1 de Samuel 10, versículo 6. Todos amém? Que diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Você pode sentar dando glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O livro de Samuel, ele é um livro que começa uma história, e ele é um livro histórico, e ele começa a narrar uma história de uma mulher por nome Hana, que nós conhecemos como Ana. Todavia, a Bíblia vai dizer que ela tem seu esposo, Elcana, e ele tem outra mulher por nome Penina. A Bíblia diz que todo ano ele subia para adorar ao Senhor, e Ana e Penina subia, e os seus filhos também. Ele levava toda a sua família. Todavia, a Bíblia diz que Penina a insultava, Penina a afrontava. E dentro da cultura, a mulher que não gerava filho, ela era desprezada pela sociedade, e para o seu esposo ele ficava envergonhado perante alguns homens e perante também a sociedade. Quando se a mulher gerava um filho e essa criança era mulher, era uma menina, a Bíblia ela nos traz o entendimento que a mulher ficava 63 a 64 dias afastada, sem adorar a Deus. E todo mundo, toda a população, quando olhava para aquele homem, dizia que ele era fraco, e a mulher gerou uma filha mulher. Porque para o homem de Israel, era valorizado quando se gerava um filho homem. Então, quando não tinha filho, a mulher era desprezada e dava-se liberdade para ele arranjar outra mulher. Então, Penina não é nenhum amante, Penina simplesmente é uma segunda esposa que dentro da cultura abriu-se uma porta para que pudesse ser colocada desse jeito. Mas Deus nunca quis desta forma. Deus nunca quis que um homem tivesse 2 ou 3 mulheres. E nesse tempo, Ana, ela subia todo ano para adorar ao Senhor e ela clamava. Para você ter uma ideia, ela levou aproximadamente 23 a 24 anos clamando a Deus. E Deus sem lhe dar uma resposta. E ela subia e era afrontada, e ela adorava e orava, e Deus não lhe respondia. Mas Ana muda a sua oração em um dia. Não se sabe dizer historicamente se foi no 23º ou no 24º ano da sua oração. Mas o texto diz que naquele ano subiu Ana, Elcana e Penina para adorar ao Senhor. E diz o texto que ela está orando e batendo os lábios, e na porta do tabernáculo, não era o templo, está Eli sentado no meio entre 2 colunas. E ele observa e diz que ela está embriagada. O texto você conhece. Ela explica que ela não está embriagada, ela está atribulada de espírito. E aquele que critica, agora automaticamente ele abençoa ela. Ela vai para casa. E indo Ana para casa, o texto vai dizer para mim e para você que naquela noite o Senhor a visitou. E de que a mandar, e que a mandou e a navácia. Olha para quem está do teu lado e diga: essa noite o Senhor Deus vai visitar você e a tua casa. Eita, lavandaraia, lavaia. Inimidi que andarava calavandará.
Ana, ela faz uma oração que muda o coração de Deus. A oração de Ana e ela faz especificamente, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, ela não está pedindo qualquer um filho, me perdoe o peso da palavra aqui, não estou querendo dizer um filho qualquer no sentido pejorativo, mas ela está dizendo, olha, se o Senhor me der um filho, ela especifica, homem, não passará navalha nem na cabeça e nem na barba. E outra coisa, se o Senhor me der, eu lhe darei de volta. Gente, olha para quem está do teu lado e diga: você já entregou o teu filho a Deus? Você já entregou toda a tua família para Deus? Porque quando ela faz isso, ela diz: se o Senhor me der, eu te dou. O problema é que tem muita gente que pede, mas não devolve. Tem muita gente que só sabe pedir. E eu disse outro dia aqui, a primeira vez que eu vim, trata-se Deus como um garçom. Deus, me dá. E Deus não é nenhum garçom. E quando eu falo que Deus não é um garçom, você vai dizer: como é isso, pastor? Se você vai na pizzaria aqui do lado, você vai pedir uma pizza e a gorjeta do garçom é 10%. Pelo aí, se a gente for terminar aqui, a gente vai para outro ponto. Então, paro por aqui mesmo. 10%. Já sabe, já lembra o que é, né? Então, Deus não é garçom. Para eu chegar e pedir a Deus tudo o que eu quero e Ele vir e me servir na bandeja. Porém, Ana vai especificar dizendo: se o Senhor me der, eu lhe darei. Passou-se o período de Samuel está desmamando. Ela vem, aquele que a critica, ela chega na porta e diz: eis aqui o pedido que eu fiz para Deus. E eu estou entregando meu filho para servir ao Senhor toda a sua vida. Oh, glória! Mas é um filho homem. Pronto, eu vou abrir um parênteses aqui, vou fechar que eu preciso ganhar um tempo a mais aqui. Você já ouviu a história de Jefté, filho de uma prostituta, diz o texto. Porém, o texto vai dizer que ele faz um voto ao Senhor. E fazendo esse voto, o texto diz: todo aquele que sair à porta da minha casa, se o Senhor for comigo à batalha, eu lhe darei em sacrifício. O texto diz que no dia que ele vai para a batalha, ele vence. Quando ele retorna, que imaginou-se Jefté sair, quem sabe, um cordeiro da sua casa, do pátio, ou dali do seu cercado. Quem sabe ele imaginou isso? Quem sabe ele imaginou sair um boi, porque porco não se criava-se na época. Lá era desprezível. Então ele tinha que ter ou um boi, ou ele tinha que ter cordeiros, ou cabritos. Porém, quem sai não é nenhum desses três tipos de animais. Quem sai é a sua filha, única filha. E ele começa a chorar. E ele vai ter que entregar a filha a Deus em sacrifício. Porém, o texto, quando explica isso, Jefté tem agora que dar a sua filha para servir a Deus toda a sua vida. Ela não vai conhecer homem, ela não vai casar, ela não vai morar com ninguém, ela não vai namorar, ela só vai servir a Deus. Porém, essa jovem, ela sobe ao monte, vai chorar durante aproximadamente 3 meses, se não me falha a memória, e ela vai chorar, e vai dizer ao pai: pai, cumpra o teu voto. E ela tem que servir no tabernáculo trazendo água para entregar aos sacerdotes. É esse aqui o sacrifício da filha de Jefté. Para não ficar dizendo que só Samuel foi um filho homem, então uma mulher teve que estar trabalhando, fazendo a obra no tabernáculo de Deus. Olha para quem está do outro lado. Se for mulher, você diga: você também não vai escapar. Se for homem, vai dizer: se entrega para Deus, porque Deus tem uma obra na vida de cada um. Ana, ela cumpre seu voto. Passou-se o tempo, você conhece a história. Diz o texto que os filhos de Eli, eles se tornaram filhos de Belial. Quando as mulheres vinham trazer água, quando as mulheres vinham trabalhar no tabernáculo, eles a possuíam e tinham relações com ela. Quando se trazia uma gordura, a Bíblia vai dizer que ele pegava, metia o garfo na panela e pegava a primeira porção para ele. E não dava para Deus. O texto diz que Deus o quis matar. Está logo lá no capítulo 3, que diz: e Deus quis matar os filhos de Eli. Passou-se o tempo, tem uma guerra, você conhece a história. Eles morrem e morrem agora
Eli. O jovem Samuel, capítulo 3, diz que Samuel está crescendo em estatura, crescendo em conhecimento, e a sua palavra não cai por terra. O que Samuel diz, se cumpre. O que Samuel diz, Deus aprova. O que Samuel diz, Deus assina. O problema é que tem muita gente que fala aquilo que Deus não mandou. Tem muita gente que diz o que Deus não está dizendo. Tem muita gente que está afirmando que Deus não afirmou nada. E por isso que as coisas não acontecem. Mas quando Deus ele está no negócio, certamente tem um propósito de Deus na minha e na tua vida. E Deus irá cumprir. E nenhuma da palavra de Samuel caía por terra. Você vê uma ponte, Lucas, capítulo 2, vai dizer que e Jesus vem crescendo em estatura, em conhecimento e em graça em Deus. Olha o que Jesus vem. Então, quando a gente olha Samuel, Samuel é uma tipologia de Cristo. Quando eu vejo Samuel aqui, ele vem crescendo, ele está na casa de Deus. Ele vem fazendo tudo o que Deus está ordenando. Samuel não conhecia nem a voz de Deus, mas aquele que estava sendo desprezado pela maioria é o mesmo que vai instruir Samuel. Quem vai instruir Samuel é Eli. Quem queria ter um pastor como Eli? Quem queria ser pastoreado por Eli? Por quê? Porque Eli está passando a mão na cabeça dos filhos. Eli está vendo tudo que os filhos estão fazendo e está passando a mão. Então, para a visão de todo mundo é que ninguém queria ser pastoreado por Eli, mas é Samuel que está sendo cuidado, doutrinado por Eli. Você não escolhe pastor, nem pastor escolhe ovelha. É Deus que coloca no aprisco certinho. Não tem esse negócio de dizer, não quero ficar mais aqui. Pois bem, é um desejo teu e Deus não vai interferir. Porém, para tudo há um preço. Para cada ação tem uma reação de Deus. Samuel cresce. Agora, depois de Samuel ser juiz, profeta e sacerdote. Eu esqueci de falar algo aqui, falando esses 3 pontos. Samuel é profeta, juiz e sacerdote. É que Ana, ela está orando por um filho. Deus, ele está querendo um juiz. Ana está querendo um filho. Deus está querendo um profeta. Ana está querendo um filho. E Deus, ele está querendo um sacerdote. Talvez o propósito da tua oração não seja o mesmo de Deus, mas que Deus vai realizar, vai, com certeza. Nada impede o agir de Deus. Você está orando por algo, mas Deus está dizendo, eu vou lhe dar, mas não é desse jeito não. É do meu jeito, é nos meus termos. E Deus vai entregar a Ana. Porém, quando Samuel já está exercendo todas essas funções, o texto vai dizer que Israel agora deseja ser igual a outras nações. Eles querem um rei. Quem governava, Deus. Quem gerenciava tudo é Deus. E ainda continua fazendo no meio da história. Deus. E o povo quer um rei. O texto vai dizer que Samuel vai orar, vai chorar. Deus aparece para ele numa noite e diz, Samuel, Samuel, o povo não rejeitou a você, Samuel. O povo rejeitou foi a mim. Eu sou o rei deste povo. Esse povo quer se igualar às outras nações. A igreja ela não imita o mundo tem que imitar a igreja. O problema hoje, quando se fala assim igreja, não estou falando da denominação aqui, estou falando igreja. Ela tem por obrigação fazer com que o mundo venha imitar a ela, se igualar, ser igreja, não a igreja imitar o mundo. A Bíblia vai dizer que Samuel vai ouvir o que Deus está falando e de repente Deus diz assim, Samuel, antes de dar um rei a este povo, diga para ele, o rei tomará posse de tudo que vocês têm. O rei vai querer as suas filhas, suas mulheres. O rei, ele vai querer cobrar impostos em cima de imposto. Irmãos, isso não é mera coincidência, tudo que está ocorrendo no mundo. Deus havia alertado antes. O povo pediu e Deus vai lhe dar. O texto diz para mim e para você que Samuel agora vai ungir a Saul. Para que Saul fosse encontrado, diz o texto que a jumenta de seu pai escapuliu. Saul, ele é pastor de jumenta. Saul não é pastor de ovelha. Saul é pastor de jumenta. E o texto vai dizer que eles, procurando as jumentas de seu pai, Deus diz assim mesmo, Samuel,
eis aí o rei que o povo quer. O texto vai dizer que quando Saul chega perto de Samuel, Samuel diz assim: Deus tem algo para a tua vida. Entre, vamos comer um pouco. Ele come. Após a refeição, Samuel declara tudo para ele o que vai acontecer. E diz que vai ungir a ele a rei de Israel. Quando você olha a consagração de Saul, diz o texto que diante de toda Israel, todo Israel, Saul, ele é o mais alto de todos. Como é que um cabra foi ungido e tem medo de um gigante maior de todos em Israel? Pode olhar o texto. Ele é o mais alto, mas é frouxo. É o mais alto, mas é covarde. É o mais alto e é desobediente. É o mais alto e belo. Porém, irmãos, esse aí não ouve Deus em nada. Samuel separa ele. Porém, quando Samuel separa, diz o texto que nós lemos que você encontrará alguns homens e Deus se apoderará de ti e você será outro homem. Olha para quem está do outro lado e diga: você será outra pessoa a partir de hoje. Eu creio que vai. Eu creio que nós vamos ser. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez. Então pronto, nós seremos, a cada dia nós matamos um leão, seremos outra pessoa. O texto diz em Oséias, capítulo 13, versículo 11. Olha o que Deus vai dizer para o profeta Oséias: eis que eu lhe dei um rei, na minha ira e no meu furor, eu também o retirei ou o matei. Então quem escolheu Saul foi o povo, não foi Deus. Tem pessoas que vão ser consagradas porque eu escolhi. Você sabia que quando alguém é escolhido por um sacerdote, toda a sua consagração cai sobre quem escolheu? Quem escolheu ele? Por que você não vê Deus punindo a Arão? Porque quem escolheu Arão foi Moisés. Por isso que todas as vezes que Arão errava, Deus vinha para Moisés. Todas as vezes que um obreiro erra, quem vai? Vem cá que eu quero conversar com você. Você viu o que fulano fez? Você viu? E é assim, e vai ser assim até a volta de Jesus. Então Deus deu um rei na sua ira, porque foi o povo que escolheu. Agora, como é o nome de Saul? O seu significado? Desejado. Por quê? Talvez eu deseje algo, mas não é o desejo de Deus. É o meu desejo. Jeremias capítulo 29, Deus diz: eis que os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos também não são os seus, os meus são mais altos. Até os caminhos de Deus vai dizer: e os meus caminhos também são mais altos, mas eu tenho um caminho de bênção para você. Eu não tenho morte para entregar para você. É isso que Deus vai dizer. Então Deus, ele tem um propósito diferente. Quando eu e você olhamos Saulo, o nome Saulo é Saul. Ele é o nome do primeiro rei de Israel. Por isso que ele era bem respeitado ali. Porque ele é o nome dele significava o nome do primeiro rei de Israel. Saulo significa Saul. Então ele é ungido, ele é consagrado, porém ele é desobediente. Não adianta ser consagrado se não obedece a Deus. Não adianta ser ungido se não obedece liderança. Não adianta alguém ser consagrado, seja a pastor, a bispo, a que for, se ele não obedece ao ministério e à sua ordenança. Simplesmente ele está em desobediência. Saul, ele é dessa forma. O óleo foi derramado. Porém, irmãos, ele se tornou outra pessoa, mas não a pessoa que era desejado para o povo e para Deus. No capítulo 15, tem uma guerra e Deus manda matar homem, criança e animais. Todo mundo teria que morrer. Saul vai para a batalha. Saul simplesmente traz o rei Agag. Ele é uma agagita. Diz o texto que após ele trazer o rei e os animais, ele está fazendo um sacrifício. E o povo está vindo mugido de boi. Aí vem Samuel, e Samuel, que mugido de boi é esse? E pergunta a ele: o que foi que você fez, Saul? Ele disse: não, eu trouxe o rei como nosso prisioneiro e trouxe os animais para a gente sacrificar. Aí Samuel pergunta: qual foi a ordem de Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. E como eu gosto de pregar sempre assim, olha para quem está do outro lado, obedeça. Porque se você desobedecer, Deus vem cobrar de você. E tem muita gente que não obedece. Temos que obedecer. Quando Jesus diz assim: eu não chamo mais de servo, mas sim de amigo. Se vocês ouvir e guardar os meus mandamentos,
serão meus amigos. Saul, ele desobedece e Deus vai tirando o seu reino. O último ato dele é um ato profético, que quando Samuel vai repreender, o texto diz que quando Samuel se vira para sair, ele vai puxar Samuel e rasga a roupa de Samuel, significando o seu reino foi rasgado agora. E ele é desprezado porque ele desobedeceu em todo o seu tempo. Abro um parêntese para dizer, e fechando aqui, todo desobediente vai um espírito maligno acompanhando ele. E é Bíblia, mas é outra história. Mas a gente já tem que estar atento a tudo que a Bíblia nos ensina. Mas o tema é a unção que despedaça Saul, ele foi ungido. Só que a unção ele não despedaça, por quê? Tem um gigante afrontando ao povo de Deus. Tem um gigante de aproximadamente 2,10 metros, afrontando ao povo de Deus. Ele era o mais alto, mas ele está sentado em um trono com a coroa na cabeça, esperando e dizendo, aquele que matar esse gigante darei a minha filha. Olha, que homem é esse? Que rei é esse? Que unção foi essa derramada sobre esse homem? Mas vai um menor da casa de Jessé. Vai levar pão para os seus irmãos e bolo. O que foi que Samuel disse para Saul? Vem 3 homens, um trazendo um cabrito, um trazendo pães e outro trazendo vinho. Eles vão te encontrar. Cabrito aqui é sacrifício, pão aqui é comunhão, vinho aqui vai tratar de aliança e de alegria. Saul não consegue conservar isso na vida dele. Olha para quem está do teu lado e diga, você tem feito sacrifício, você tem tido comunhão, porque Deus tem alegria para a tua casa, para a tua família. Levanta a tua mão, adora ele aí, adora ele por um minuto aí, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Porque se nós tivermos comunhão, se nós tivermos sacrifício, Deus sempre terá alegria para a nossa casa. Meu Deus, glória a Jesus. Saul não conserva isso. O homem que só andava triste. Toda hora um espírito maligno o pegava. Mas aquele a quem foi derramado um azeite. E aqui eu começo agora a pregar. Eu tenho um pouco minuto, só tenho só 15 minutos. A gente começa. Aqui começo a pregar agora e diga, olha para quem está do teu lado e diga, Deus vai derramar sobre a tua vida o Espírito Santo. Você será outra pessoa nessa noite, porque Deus, Ele quer comunhão de tua parte. Ele quer uma alegria derramando sobre a tua casa, sobre a tua vida. E Ele vai transbordar, porque a unção que Ele derramará sobre a tua vida é para guerrear, é para quebrar todo jugo, toda ação maligna que tenta contra a tua casa, contra a tua vida. Deus irá lhe dará autoridade, poder. E se você acredita nessa palavra, joga a mão, aplaude a Deus, adora Ele. Ei, Deus eterno, Deus todo-poderoso. A Bíblia vai dizer que Davi está pastoreando as ovelhas de seu pai e chega Samuel, é enviado. Olha como o texto diz, o texto é lindo. O texto diz que Deus chega para Samuel, diz, Samuel, vem à casa de Jessé e pega um vaso de... Olha, Deus está conversando com Samuel em outro lugar. Samuel está em Ramá, mas Deus está conversando com ele em Ramá. E o Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, está dizendo, vem. E Deus já está na casa de Jessé esperando ele. Quando você chegar em casa, Deus já está lá. Ah, não, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Você não me entendeu, não, meu Deus. Meu Deus. É um Deus que age ao meu e ao teu favor. O texto diz que Samuel pega um vaso e é um chifre com um azeite. Ele leva. Quando ele chega, Samuel olha simplesmente e vê aquele homem belo, alto, bonito e diz, é esse? Deus diz, não, você está olhando pela aparência, não é assim não. Você não conhece o que tem dentro dessa pessoa aí. Porque a oração do ser humano é
terra que só Deus vai permear. Diz Jeremias capítulo 17. O coração do homem só Deus conhece, só ele anda. Mas Samuel olha e diz, é esse aqui Deus. Não é nenhum desses 7 não, Samuel. Aquele que eu escolhi, está trabalhando. Deus não tem. Olha, deixa eu lhe dizer, Deus, preguiçoso com Deus não tem vez. Todas as vezes, dentro da Bíblia, Deus sempre vai escolher alguém que estava fazendo algo. Pastor, ore por mim. Meu marido está desse jeito, meu filho está assim a minha casa. E você tem vindo para o ciclo de oração? Está em casa fazendo o quê? Eu estava cansado. Então tá bom. E você quer que Deus opere milagre porque você é preguiçoso, não quer buscar Deus. Então Deus sempre tem algo reservado para aqueles que o buscam. Eu honro o que me honra, e os que de madrugada me buscam. Quando os filhos de Eli foram mortos, olha o texto que Deus vai dizer para Eli. E ele chama um profeta e diz assim, Eli, todo aquele que me honrar, eu o honrarei. Mas aquele que me desprezar, eu também o desprezarei. Longe de mim deixar você ali, sua casa, sendo sacerdote, que eu jurei eternamente, toda a sua linhagem. Deus diz, não. Por quê? Porque negligenciou. O texto diz que Samuel vai ouvir Deus, e Deus diz, só vai comer quando aquele a quem eu escolhi chegar. Que ele vai perguntar se tem mais alguém, vai lembrar que tem um. E quando Davi chega, texto diz que ele é consagrado na frente de seus irmãos, e todos vão ver. Atente ao versículo, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, e Deus se apoderou de Davi. Deus tomou posse de Davi. Agora, deixa eu abrir algo aqui para você entender como é o Salmo 3. Então não vai dar certo. Salmo 23, o salmo mais lido no mundo. Ou seja, o mais conhecido no mundo, e o menos lido no mundo. Porque alguém coloca num carro e você vai eu e você vamos ver. Alguém bota numa folhinha, tudo isso aí. Porém, quando eu e você lê o salmo de trás para frente, Salmo 23. Salmo 23 é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí Davi, com muita sabedoria, e para eu entender o salmo, Davi diz assim mesmo, se o Senhor é meu, Davi está tomando posse de Deus. Deus tomou posse de Davi, Davi agora está tomando. Não me interessa quem está do meu lado, que o Senhor é meu. E se o Senhor é meu, eu tenho tudo. Então como é que nós vamos interpretar, ler o salmo ao contrário? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um professor que ele diz assim mesmo, lê os textos ao contrário e você vai ver como ele vai falar tremendamente. Quando Deus diz assim mesmo, a alegria do Senhor é a minha força. Eu lendo ao contrário, Deus está triste. Por quê? Porque eu estou fraco. Simples. Mas a alegria de Deus é a minha força. Mas se Deus ele está triste, significa que eu estou fraco. Eu caí, eu pequei, fiz algo errado. Aí alguém diz assim, pastor, eu estou fraco. Misericórdia, Deus está triste com ele. Já pensou se Deus manda um anjo matar ele aí? Vem, mata eu e ele aqui. Porque o texto é desta forma para a gente ver. Davi, ele é consagrado e Deus toma posse dele. Você conhece Davi, luta com o gigante. Davi vence batalhas, mas Deus o consagrou, derramou sobre ele o óleo, e o óleo que despedaça o jugo. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz, e a unção que despedaça o jugo, a depender da tradução, diz, e a unção que despedaça pela gordura, tanto faz, mas a tradução vai ser aquele a quem eu ungi. E sabe o que é lindo? É quando eu olho Isaías capítulo 11, versículo 1, 2, que diz assim, e do tronco de Jessé brotará um rebento. A palavra rebento ali é um renovo, é da raiz de uma planta, a oliveira. E essa planta vem em origem de Nazaré, Netzer, que quer dizer aquele que foi separado, consagrado. E quem é que veio de Nazaré? É Jesus. E ele vem subindo como um renovo. Davi, também uma tipologia de Cristo, aquele que veio guerrear. O texto vai dizer em Isaías capítulo 61, e o Senhor me ungiu para levar o humano aceitável ao Senhor, para quebrantar os corações e desprender todos aqueles que estão cativos. Olha que Deus. Então, quando Deus me separou, quando Deus te separou, aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não fui ungido, não fui consagrado. Pronto.
Segura na mão de quem está do teu lado aí. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Segura na mão de quem está do teu lado. E pega essa palavra. Guarde na tábua do teu coração. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você nascer, eu te escolhi. No ventre da tua mãe, te coloquei como profeta. Te dei autoridade para derrubar, para destruir e para edificar. Olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Então você já foi separado por Deus. Tu já é uma separada por Deus. O homem não te viu, mas Deus te viu. Glória, glória, glória a Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo que nós lemos 10 de 1 de Samuel, o texto vai dizer para mim e para você que vai se apoderar. E o Senhor vai se apoderar de ti. Quando eu analiso o texto e vou buscar a raiz da palavra dela toda, o seu significado é lindo, porque Deus está dizendo assim mesmo: eu irei te abençoar financeiramente, fisicamente, materialmente, espiritualmente, em todas as suas áreas. Eu irei te abençoar. Saul não guardou tudo que foi dito. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu já vou profetizando para você aqui, porque a palavra de Deus, ele está dizendo: eu vou me apoderar de ti. Eu vou te abençoar. Eu não sei como é que está a tua casa, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: eu tomarei posse de ti. Aonde você colocar a planta, estou eu te dando, te abençoando. Estou eu entregando em tua mão. Estou eu lhe dando vida. Estou eu lhe dando saúde. A tua vida financeira vai mudar. A tua saúde também vai. Estou eu restaurando. E outra, a tua vida espiritual, estou eu agora renovando você. Tem renovo da parte de Deus. Eu sei que você já pegava essa palavra, já guardava no coração, porque Deus está querendo mudar eu e você em outro sentido. Ele está lhe abraçando aí agora. Toma posse, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, oh meu Deus, a palavra de Deus, Jesus disse: eis que eu estou indo, mas não vos deixarei órfão, eis que eu vos deixarei outro no grego aio, que é: eu lhe deixarei outro que faz as mesmas coisas que eu faço. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é a Trindade, ele é o próprio Deus. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai te renovar, ele vai te restaurar. Esse azeite que simboliza o Espírito Santo é aquele que desce para restaurar eu e você. Aquele que veio de Nazaré, ele está dizendo para mim e para você: estou eu te renovando, estou eu te restaurando. Segura essa palavra. Satanás se levantou contra a tua casa, contra a tua vida. Ele está querendo colocar um ponto final, mas Jesus tem um ponto de segmento. A tua história não acabou, a tua família não foi a bandara ceia. Meu Deus, pessoas entram para até dizer assim: olha, acabou, não tem mais jeito. Eu vou ser crente, mas não tenho como agora te adorar, Senhor. O meu coração está despedaçado. Sabe o que é lindo? É o salmista. Ele está passando maior luta, maior dificuldade. Salmo 46. Ele vai dizer assim: o Senhor é. Olha o que o salmista está dizendo. E o verbo ali é presente. O salmista é Davi, é tão lindo o que ele está dizendo. Assim como o Senhor foi ontem, o Senhor é hoje. Assim como o Senhor é hoje, o Senhor também vai ser amanhã. E como é esse Deus? Ele quebra o arco. Se ele lhe deu livramento ontem, ele vai lhe dar hoje. Se ele abençoa a tua casa ontem, ele abençoa hoje também. O Senhor é aquele que despedaça o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E é lindo, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Oh, que Deus lindo. Que Deus lindo. Quando ele diz assim como a corça anseia por águas, e eu pregando na Santa Ceia, eu expliquei isso aqui. Assim sou eu, anseio por ti. E eu disse: a corça sem água, ela fica desnorteada, ela não sabe para onde vai. A cabeça dela, ela quer ir para um lado, ela quer ir para o outro. Então Davi está assim como a corça anseia por água, ela necessita de água. Por dois motivos. Primeiro, para lhe dar orientação. Segundo, porque o animal que está caçando ela sente o seu cheiro do medo
que não pode resolver. Então ela vai exalar um odor e se tem outro animal caçando, vai sentir por longa distância o cheiro da coça. Então quando ela acha a água, ela se joga. E agora ela tem. Porém, quando o salmista compôs esse salmo, Davi, ele está fugindo do seu filho, que quer o matar e quer tomar o reino. Mas Deus é tão lindo. Por quê? Porque Deus deu uma unção diferenciada sobre a vida de Davi. Assim é na minha vida e na sua vida. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus me escolheu para fazer a diferença. Seja onde for, temos que fazer a diferença. Porque quem me escolheu e quem te escolheu foi Deus. Não foi o homem. O homem só vai fazer o decreto que Deus já determinou para a minha vida e para a tua vida. Agora tem pessoas, como a Bíblia vai dizer para mim e para você, que é lançada a sorte. Lançou-se a sorte sobre o obreiro Matias, que andou com Jesus após a morte de Judas. Tem que se escolher outro. E é lançada a sorte e cai sobre Matias. Matias é chamado obreiro da sorte. Só apareceu no dia da consagração, depois que ele é consagrado. Olha lá, Atos capítulo 6. Você não vê nada sobre Matias, porque só apareceu no dia que foi derramado o óleo na cabeça de Matias. Tem gente que antes de ser consagrado faz tudo dentro da igreja. Quando recebe a consagração, some. Aí você vê o nome dele em cartaz aqui, ali, acolá. Mas não tem compromisso aonde e não honra. Deus sempre Deus vai trabalhar com princípios de honra. Se eu não honro, Deus jamais me honra. O que alguém vai achar que é honra, na verdade não é Deus. É um homem honrando. Quando Deus honra, sabe como é? Vamos fazer uma torre. Vamos chegar ao topo do céu. O nosso nome será conhecido em toda a terra. Gênesis capítulo 11. Porém, o texto capítulo 12 vem um Deus tão lindo que diz: Abrão, eu sou Deus. Sai da terra do teu pai, sai do teu clã, sai do meio da tua parentela. Como é isso, pastor? O texto ali em hebraico é leher laha. Saia por conta própria, porque se você sair e tomar essa decisão, estarei eu contigo. Isso aqui não é para ninguém pegar a base e sair do ministério, não. Isso aqui é Deus chamando um homem para um compromisso. Alguém interpretar e dizendo, Deus está mandando sair da igreja. Não, respeite, Deus não faz bagunça. E quando ele sai, aí o texto segue se Deus dizer assim mesmo, e eu honrarei o teu nome. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga, honre a Deus, porque ele honrará também você. Davi faz tudo. Porém, quando eu e você lemos o nome de Saul desejado, o nome de Davi, que é escolhido por Deus, é amado. O povo desejou, mas Deus não desejou. Davi é amado. Quem amou é Deus. Eu prego desse jeito, é assim mesmo. Tenha paciência comigo. Deus, ele te ama. Talvez alguém olhe para você e te despreze. E olha, Deus, ele é diferente. O olhar de Deus para mim e para você. Deus, ele te ama. Porém, quando eu e você olhamos o nome Samuel, nome na Bíblia é propósito, chamado e ministério. Moisés, quem dá o nome? A filha de Potifar, a filha a filha de Potifar, a filha de Faraó. É ela que vai dar o nome de Moisés. Então o nome de Moisés é o nome egípcio, que está na minha Bíblia e na tua Bíblia, ali, significando tirado das águas. Mas o nome de Moisés no mundo hebraico é gerar ou parir. Por isso que Deus vai gerar um povo por meio de Moisés. Quando eu olho o texto em Êxodo significa, em algumas traduções para algumas pessoas, significa saída. Isso aí é um termo pela Septuaginta, mas o original do nome Êxodo é Shemot, que é nome, está logo no primeiro versículo de Êxodo. E chamou o Senhor a Israel, os nomes. Então é nome. Mas quando eu junto Shemot para o nome Samuel, Shemot El, que o El é Deus. O seu significado é, o nome dele é Deus. O nome de Samuel. Como é isso aqui, pastor? Ana está orando, ela está pedindo a Deus um filho, Deus vai lhe dar, e ela vai dizer, se o Senhor me der, eu lhe dou. Todas as vezes que alguém olha para Samuel, tem que entender, foi Deus
quem deu a ela. Foi Deus quem fez na vida dela. Porque o nome dele é Deus. E isso aqui é lindo para mim e para você. Quando Deus te abençoar, e eu creio que a partir de hoje tem coisa nova para a tua vida, o novo de Deus. Alguém, aquele que lhe desprezava, vai entender que a unção de Deus traz prosperidade. A unção de Deus despedaça jugo. A unção de Deus quebra toda a ação do inimigo, porque a Síria estava vindo. Capítulo 10, versículo 27 de Isaías. E o jugo que iria ser quebrado era por quê? Porque o inimigo não iria prevalecer. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu vou falar de novo até você entender. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Porque Deus derramou algo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem é esse? O nome dele é Deus. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que para Israel, durante 40 anos, até ele entrar na terra ali em Canaã, capítulo 5 do livro de Josué diz: e cessou o maná. Como é o nome do maná? Manhu. Como é o nome, seu significado é o nome. O que é ele? Quem é ele? É Jesus. E ele vem: eu sou o que sou, e não mais. Não mais. Fica de pé, fica de pé. Segura na mão de quem está do teu lado. Permita-me fazer uma oração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A oração sacerdotal de Jesus. Ele faz uma oração. E se você dedilhar aí, para mim é bom, viu? Se você dedilhar, para mim é bom. Você se aposentou aí há alguns minutos, não foi? A oração de Jesus, ele está dizendo: Pai, eu oro por esses. E oro também pelos aqueles que vão ouvir a minha palavra. Jesus já orava por você, minha santa. Jesus já orava por mim. E ele vai fazer oração e diz: eu peço a ti que os guarde, assim como o Senhor também me guardou. Mas quando eu olho ele dizendo que iria derramar, e quando a gente olha a palavra evangelho, evangelion, as boas novas, o novo de Deus, tem coisa nova chegando para a tua vida, para a tua casa. Você estava pensando em parar, em desistir, não desista não, porque é a unção que despedaça o jugo. Tem coisa nova, essa campanha não foi feita aleatoriamente. Há um propósito de Deus, renovar e restaurar. Há um propósito de Deus na tua vida. Deus vem derramando coisa nova. Se você talvez achando que você não recebeu a tua vitória hoje, com certeza antes do término você receberá, porque a promessa de Deus é essa: fazer coisas novas na minha e na tua vida. Se você estava pensando em fazer uma faculdade, Deus, ele irá abrir a porta. Eu não sei como é que está a vida do teu esposo. Deus irá trazer ele para esta casa para servir ao Senhor. Assim como Deus entregou a Samuel, a Ana, Deus, ele está pedindo: me entrega o teu esposo. Ora, ninguém precisa saber, só bata os lábios, chore, se jogue no chão, mas entregue na minha mão, porque ele é Deus. Quem é? E o nome dele é Deus. Ele se faz presente na casa. Aleluia. Meu Deus, eu quero orar, Jesus. Santa Ceia, domingo eu preguei, e diz assim mesmo: e ele entregou, na mesma noite ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo. Quando eu olho o texto, o segmento do texto, diz: e ele entregou. A palavra entregou é soma, que quer dizer corpo humano. Jesus entregou não só a sua cabeça, uma perna, um braço, não, ele se entregou por completo. Mas quando eu olho Paulo escreve na carta à igreja em Roma, ele escreve dizendo assim mesmo: oh, apresentai-vos vossos corpos como um sacrifício vivo. Lembra que eu falei de sacrifício? Quando eu e você nos entregamos para Deus, Deus, ele tem coisa nova. E eu acredito que tem gente sendo curado nesta noite. Há uma mão de Deus restaurando saúde aqui. A Deus, Jesus, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. O Espírito Santo de Deus
Ele irá tomar pessoas de maneira sobrenatural. Se você crê, jovem, você será batizado com o Espírito Santo e será uma nova pessoa na presença de Deus, com uma autoridade. Todo aquele que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, Deus, Ele lhe dará autoridade. Você profetizará. A palavra para Saul era: você vai profetizar no meio do povo. Então eu acredito que Deus irá tomar os teus lábios de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. Você será usado, você será usada por Deus. Quem olhar para você não vai entender o propósito de Deus na tua vida, porque grandes coisas tem o Senhor contigo. Sonhos e projetos estavam enterrados, estavam mortos. Oh, Jesus está dizendo: Talita cumi, levanta, levanta, porque tem coisa nova. Uribiando, calabandaraceia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus batizando, restaurando, renovando. Deus quer você amando e andar e assaios, falando em línguas com Ele. É você e Ele. Ana orou, bateu a boca, ninguém entendeu. Paulo escreve: você ora em línguas. É você e Deus, é você e Deus. Eu não preciso saber o que você quer, mas Deus, Ele precisa. Aquilo que você pediu a Deus, Deus, Ele está dizendo: estou eu hoje te entregando. Recebe de Deus, recebe de Deus o que decamando e alabaia. Aquilo que ninguém é, só você e Ele. Pastor Sandro, só se enche vasilha que está vazia. Deus não enche quem está cheio, Deus enche quem está vazio. E nessa noite eu sou o primeiro que está vazio aqui e preciso ser cheio. Seja cheio. Cheio de quê? É do Espírito Santo. Paulo escreve a carta. Você veio de casa adorar a Ele, você veio buscar a Ele. Então você vai sair daqui uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, com propósito. Você sabia que tem jovens aqui que Deus vai tomar de maneira sobrenatural? O estado de Alagoas, ou seja, o município de Alagoinhas, será pequeno, porque Deus irá te tomar para te levar. O teu filho pertence a Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Pega essa palavra, minha santa. Diribiando orabandara sé. Alabaxanderebe cominácia. Lubianto canácia. Erguimanto com de andar e assaios. Divigion de raçui. Oh, derramando que nebion de casa. Sinta na eu cho. Sinta minha de pro comandar a sé. Recebe eu cho. Recebe a minha de pro comandar a si andai. Recebe a minha de base andai. A minha graça. Recebe a minha cura. Recebe o meu renovo, Jesus. Pega, Jesus. Assim como o Senhor pegou a Davi, Ele foi e mandou: toma ele em tuas mãos. Toma ele em tuas mãos, Jesus. Restaura. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Porque tem calabandara sé. Por isso, louve teu louvor, põe abaixo Jericó. Louve teu louvor, põe abaixo Jericó. O segredo é louvar em meio a lutar, exaltar em
enquanto espera, exaltar e provar tua fé. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo Salvador. Por isso, louve. Lembra que eu falei para você que foi entregue 3 coisas a Saul? Um cordeiro, foi entregue pão, foi entregue vinho para ele. Jesus, ele é o cordeiro. Jesus, ele é o pão. E o teu sangue é representação do vinho. Já foi tudo entregue para você. Somente é agradecer. Levanta a tua mão, aplaude a Jesus. E desde já eu agradeço a Deus. Põe abaixo Jericó. Pai Santo, querido e amado, nós louvamos o teu santo nome por tudo que o Senhor operou, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Abençoa os internautas, aquele que esteve conosco, Pai, adorando o teu santo nome através desta live. Que o Senhor alcance agora esta família, que a palavra que foi ministrada nessa noite seja agora derramada e sobre essa casa, sobre esse lar, e faça aquilo que lhe apraz, para a honra e glória do teu santo nome. Toma os teus filhos nesta noite, que estão aqui junto conosco, glorificando e exaltando o teu santo nome, que eles saiam daqui de posse de vitória, que eles saiam daqui entendendo que tu és o Deus que quebra o jugo e que dá vitória ao seu povo. Abençoa também os visitantes, ó Pai, leva ele para os seus lares, debaixo da tua presença, e glorifica o teu santo nome sobre as nossas vidas, sobre cada pessoa que está aqui presente e sobre a família do teu povo. E assim nós oramos e te agradecemos, e toda a igreja diz: amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem